exercício de física, né, relacionado aí à segunda lei de Newton, tranquilo? Aqui em relação aos blocos. Então ele diz aqui um experimento, os blocos 1 e 2, né, de massas iguais 10 kg e 6 kg, respectivamente estão interligados por um fio ideal. Então aqui um fio ideal, em um primeiro momento, uma força de intensidade F a 64 N aplicada no bloco 1. Bonitinho. Depois gerando no fio uma tração, né? Então tem uma tração A aqui, ó, essa tração, né? Vou ter uma tração nesse sentido e nessa aqui puxando o bloco 2, né? E tem aí uma força com a mesma intensidade agora no bloco 2, né? No segunda situação, produzindo uma tração em B. Observe os esquemas. Pessoal, então vamos imaginar é o seguinte, né? Desconsiderando o que? Os atritos. Pela segunda lei de Newton, né? Que é a lei da dinâmica, fundamental da dinâmica, diz que força igual a massa vezes aceleração. Não, perfeitamente. Então, beleza. Mas a gente precisa analisar o seguinte, né? A força aplicada é de quem? Né? É de 64 newtons. Isso, eu tenho o quê? Quem que é a massa, pessoal? Como eu tenho aqui, né, um sistema ideal e sem atrito, né, o somatório aqui, né, é a nossa massa. Então, eu vou dizer que massa é M1 mais M2, né? Então, no caso aqui, 10 mais 6. Isso vezes a aceleração, nós não temos aceleração do sistema, só sabemos que ele, né, teve aí, né, uma tração, uma força, né, uma intensidade de 64 newtons. Tranquilo, então nós temos aqui que vai ser 64 igual a quem? A 16 vezes A, logo a aceleração do sistema vai ser 64 dividido por 16 e logo a aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, bacana aí. Se a gente analisar, pessoal, também a gente podemos construir isso, né, de maneira analisando, muito tranquilo, muito fácil. Então o que a gente tem que observar? Analisar corpos por corpos. Então aqui eu tenho aqui o corpo A e o corpo B, né, o corpo 1, o corpo 2. Vamos ver o que atua, né, em cada corpo aí. Né? Lembrando que um sistema, né, que a gente tem na horizontal, né, a força-peso é igual à força normal, tranquilinho. Então, isso é muito importante a gente analisar. Então, para ter movimento, precisa aplicar uma força certinho e pela segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Vamos observar o A, quais são as forças aqui, né, que estão sendo atuadas nesse corpo. Então, podemos observar o que temos aqui, a força normal, né, a força de reação aqui, né, é a força peso, puxando um pouquinho para baixo. Então, beleza. O que eu tenho atuando aqui como força? Né? A força está puxando para cá, mas a tração está no sentido oposto. Podemos escrever que a força resultante, né, F igual a massa vezes aceleração, que essa força resultante nada mais que seria o que? A força menos a tração do fio. Então, vamos dizer que a força menos a tração do fio, né, no caso aqui, no primeiro corpo, eu vou colocar aqui 1, igual a quem? Massa vezes aceleração. Beleza, então essa aqui é a primeira, né, equaçãozinha que a gente conseguiu montar. Se a gente observar, quem que é a força aqui que é aplicada sobre o bloco 2? É exatamente essa, ó, a força do fio, a força de tração. Então, nesse segundo ponto, eu posso dizer que a própria força, né, é igual à força de tração. Então, aqui, usando também, né, a segunda lei de Newton, que massa vezes aceleração, temos o quê? Que tração aqui vai ser massa vezes aceleração. Tranquilo, então era só isso. Aí, como aqui a gente tem uma segunda equação, nós temos aqui um sisteminha maravilhoso. O que eu posso fazer? Colocar esse dentro desse. Né? Ele deu F, ele acha a primeira parte aqui que é a tração. E podemos fazer o que? Então, no lugar de F, eu vou colocar quem? Massa. No lugar do T aqui, na verdade, vai ser massa vezes aceleração. Mas aqui, né, a gente tem que observar que é do segundo corpo. Beleza? Aqui a gente está analisando, isso aqui é do primeiro corpo. Vamos juntar?
Onde tem 1 eu vou colocar quem? Exato, massa vezes aceleração. Então, F menos quem? M2 vezes A igual M1 vezes A. Matematicamente, se está subtraindo, né, vou passar para lá, somando. Então, logo, temos que força vai ser igual a massa 1 vezes a aceleração, mais a massa 2 vezes a aceleração. Por fator comum, né, podemos identificar que seria o que? Força, nada mais que M1 mais M2 vezes a aceleração, que é exatamente o que a gente aplicou aqui, certo? Então, novamente, podemos escrever que vai ser intensidade 60 e 4, M1, 10 mais 6 vezes A. Exatamente o que tem aqui, pessoal, né? Então, o que a gente tem que observar? Quando nós temos, né, um sistema onde o que não tem atrito, né? Então aqui a gente consegue calcular, né, a força, né, a massa vezes a aceleração, tá bom? Quanto maior a força aplicada, né, maior vai ser a aceleração, certinho? Então aqui a gente descobriu a aceleração. E já que a gente sabe que a tração aqui, esse TA, né, vamos dizer que TA vai ser do que? TA é igual a massa 2. Quem que é a massa 2? É essa aqui, ó. A própria força que puxa, pessoal, é a própria força de tração, se a gente for observar. Certo? Ó, aqui eu tenho uma força e essa força resultante tem que ser essa menos essa tração do fio. É por isso que eu escrevi, ó, F menos quem? Tração do fio, que vamos colocar aqui tração A. Certo? Então TA nada mais que a massa 2, que vai dar 60 vezes 6 vezes 4 metros por segundo quadrado. E logo nós temos aqui, conseguimos achar também o segundo ponto, lembrando que a unidade de medida de força é Newton. Vamos aqui agora analisar a parte de baixo. Depois ele quer saber a razão da tração do fio A para o fio B. Novamente, vamos analisar sem segredo nenhum. Olhando aqui, vamos ver as forças atuando em cada corpo. Novamente, a aceleração muda, não vai mudar a aceleração vai ser a mesma, certo? Porque no sistema aqui são os mesmos corpos, os corpos são constantes, tranquilidade. Então vamos lá, qual é a força de, né, a força de tração? A gente novamente observou que pode ser descrito que a força vai ser menos a tração de B, e isso tudo tem que ser massa vezes aceleração. Por quê, professor? Porque força é igual a massa vezes aceleração. Mas a força resultante, ela só é, né, ela é calculada de que forma? Que isso, que F, a força que puxa, menos quem? Né, menos a força de tração. Tranquilo? No caso aqui, podemos dizer que a tração nada mais que é quem? A tração, a força que puxa o bloco 1 é exatamente igual à força de tração, ó. Então, a tração nada mais que quem? A massa B vezes a aceleração. Logo, a tração em B vai ser exatamente isso, a massa de B. No caso aqui, massa de 1 aqui, né? Do nosso corpo 1. Vamos colocar aqui 1. Quem que é 1? 1 é exatamente isso, 10 quilos. Vezes quanto? 4. Então, a tração vai ser de 40 newtons. Obviamente, ele quer saber exato, ele quer saber a razão entre as trações, né? A tração aqui nós temos que é TA sobre TB, e TA deu 24 e TB deu 40. Se a gente for observar, né, dá para dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. Logo, nós temos uma simplificação que vai dar 6
décimos, ainda dá para dividir por 2, certo? Por 2 aí, que vai dar, né, 3 quintos. Então a razão aí entre as duas frações são de 3 quintos. Tranquilidade tão bacana, então a gente não pode esquecer que a lei, segunda lei de Newton, né, a lei fundamental da dinâmica, diz que força, né, aplicada é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tá bom? Só analisar corpo com corpo. No caso aqui, uma força que puxa, uma atração no sentido oposto. Eu posso escrever como força menos atração desse fio, né, do fio A, tem que ser igual ao que é massa vezes aceleração. Certo? Que saiu disso daqui. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até a próxima.